Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, domingo 4 de dezembro, iremos tratar sobre o tema misticismo. O que tem a ver esse tema, esse assunto, com o contexto da lição em geral? Irmãos, misticismo tem a ver com comunicação direta ou intuitiva da divindade ou algo parecido. É algo que lhe envolve um sentir para fazer algo. Então, assim, se eu vejo algo, se eu sinto algo, e se aquilo, lógico, falando do sobrenatural, aquilo é algo místico. Irmãos, é claro que Deus também trabalha de forma sobrenatural, mas a sua sobrenaturalidade divina, ela é racional, de maneira que envolve a fé. E por mais que a fé seja irracional na visão de alguns, Satanás trabalha na lógica. Por isso que Paulo advertiu: andamos por fé e não pelo que vemos. Então precisamos viver por aquilo que acreditamos na palavra. Como Martinho Lutero bem disse em seu hino Castelo Forte: sei que a palavra vencerá, sabemos com certeza. E a Bíblia fala, né? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então precisamos viver pela fé para crermos que a palavra de Deus está acima de qualquer filosofia, qualquer misticismo, qualquer crença de possibilidade de divindade imortal no sentido de seres humanos. Tanto que quando morre alguma pessoa, alguns acabam divinizando essas pessoas e criando nisso um misticismo. E isso está espalhado, irmãos, em toda a cristandade, lamentavelmente. Alguns poucos não creem dessa forma, porém, eu aconselharia vocês lerem, eu até falei para vocês, né, no vídeo de sexta-feira, sobre o livro Grande Conflito, onde eu mencionei para vocês dois capítulos, o 33, quando fala é o homem imortal, e o 34, oferece o espiritismo alguma esperança. Porém, hoje eu aconselharia vocês lerem o 32, que o título é Os Ardis de Satanás ou As Ciladas de Satanás. O autor da lição aqui, irmãos, cita o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Antes de eu ler esse texto, me permita só falar uma coisa para vocês. Esse capítulo 32 do Grande Conflito, ele antecede os enganos que sucedem depois. Que o ser humano não é imortal e que também que o ser humano é imortal, né? Um engano. E o outro engano é que oferece uma vida após a morte, através do espiritismo, uma esperança. É interessante que você leia, eu pedi para vocês fazerem na semana passada, se puderem fazê-lo agora, capítulo 32, 33 e 34. De forma específica, o 32, porque esse, irmãos, é uma cilada do inimigo. E aqui, na carta aos Tessalonicenses, Paulo adverte que o povo tinha consciência do que era o errado, porém, ao querer viver no erro, Deus permite. E o texto é falado aqui como fala assim, ó: e por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Aí o texto conclui: para que sejam condenados todos que não creram na verdade, mas decidiram usufruir os prazeres da injustiça ou darem crédito. Deixa eu só mencionar aqui uma explicação para vocês. Deus não envia como se aquilo fosse algo de sua parte, de sua vontade para a pessoa. A gente sabe, irmãos, aplicando também a mesma questão para o endurecimento do coração de Faraó, quando fala assim, e Deus endureceu o coração de Faraó, quando fala assim, Deus enviou um espírito mau da parte do Senhor para Saul, aquilo ali foram permissões daquilo que a pessoa já estava em seu coração como conceito. E na literatura, no conceito hebraico, isso faz como se Deus fosse o responsável daquela causa. Então, assim, aquilo que Deus permite é visto como ele sendo o autor daquelas coisas, embora não sendo. Então, o mesmo texto, a mesma explicação, aplicação se enquadra aqui. Deus não vai enviar o espírito do erro, até porque Deus é o autor de tudo que é verdadeiro e não o que é errado, tudo que é correto, tudo que é de propriedade vitalícia. Porém aqui, aqueles que não quiserem o amor da verdade para se salvar, Deus o permitirá com que essas pessoas, por resistirem tanto ao Espírito Santo, deem crédito ao espírito do engano e da mentira. Não porque Deus, irmãos, não querem alertá-los, mas é porque as pessoas, por sua própria voluntariedade, querem ouvir e atender e aceitar aquilo que é mais fácil aos seus olhos. Olhe como está hoje a nossa mídia em si. Irmãos, tudo envolve, uma boa parte deles, de espiritismo. Tudo envolve vida após a morte. Tudo envolve algo que é contra o preceito divino em relação à Bíblia. E agora eu queria concluir com vocês o texto da lição, que é o capítulo 7 e o verso 21 a 27. Jesus, quando faz menção a esse texto aqui, e é interessante, irmãos, isso aqui foi as últimas palavras de Cristo antes de descer do Sermão do Monte, quando ele fala assim,
aqueles que ouvirem as minhas palavras e as praticarem, eu a compararei como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha aqui é aplicado a Cristo. E a casa construída é o caráter ao ser formado. Então, assim, se o nosso caráter ele é formado pela palavra divina, nós estaremos firmes, inabaláveis. E é interessante porque quando Lucas menciona esse mesmo texto, essa mesma situação, né? Lucas escreveu bem após. O Lucas foi um escritor pesquisador, ele não foi um escritor, como é que eu posso dizer assim, uma testemunha ocular de Cristo, mas ele fez uma averiguação do que se tinha relatado. Quando ele faz menção sobre esse episódio aqui, ele fala assim: para construir uma casa, a pessoa cava uma vala, e então com profundidade constrói ali o seu alicerce. É interessante porque construir uma casa nessa situação, irmãos, envolve trabalho, envolve esforço. É assim, na verdade, que a pessoa constrói um bom caráter, com esforço através do Espírito Santo, ao dedicar-se e ir a fundo em sua palavra. E essa pessoa que assim o faz, ela consegue desenvolver em Cristo um caráter inabalável, porque a palavra de Deus, irmãos, fortalece e nos solidifica na única verdade crucial, que é a santa, boa e agradável palavra de Deus. Então, aqueles que constroem o seu caráter baseado naquilo que Deus deixou em sua palavra, ela desenvolve uma convicção daquilo que, na verdade, o Espírito Santo colocará em sua vida. E, com certeza, não será levada pelas sutilezas do diabo, pelas sutilezas do engano, para com aquilo que venha contradizer a palavra de Deus. Sabe, irmãos, o livro dos Primeiros Escritos, quando Ellen White faz menção ali sobre explanação, ela fala que os enganos do diabo para os últimos dias serão aparentar pessoas que morreram. E, enfim, ao aparecer pessoas que morreram nesse período, ela chega a descrever que elas irão invalidar preceitos bíblicos que nós acreditamos, mostrando que agora essas verdades não têm mais importância. E isso será uma prática terrível do misticismo também em relação a isso, porque muitos sentirão talvez pesar por aquela situação e irão desacreditar. Lembre-se do que Jesus falou: se vocês ouvirem que Jesus está no deserto, não acrediteis. Ou seja, Cristo em sua volta será como que um relâmpago. Então ele deu a ênfase como seria a sua volta. Eu também tenho que acreditar que a sua palavra, irmãos, ela é única em dizer: e os mortos nada sabem. Os mortos não se comunicam com os vivos. Eles não voltam para trazer luz, iluminação, orientação ou aconselhar-nos. Nossos conselhos devem ser pautados em Cristo, através de sua santa palavra. Eu aconselho a você: firma-se nessa palavra. Faça o que o próprio Cristo nos orientou no capítulo 17 de João. Santifica a sua vida na verdade, pois a palavra de Deus, ela é a única verdade. Deus abençoe você, faça um ótimo estudo, irmãos, do dia de domingo, e que Deus desenvolva a convicção de sua palavra em seu coração, a fim de que você viva para gerar não só frutos para aqueles que estão ao seu redor, mas que solidifique a rocha que é Cristo em sua vida, a fim de que ele seja firme e que você seja pautado no assim diz o Senhor. Oremos ao Senhor nesse momento. Obrigado, querido Pai, pela tua palavra e pelos conselhos a nós concedidos. Nos ajuda a vivermos unicamente por ela, Senhor, e que possamos estar juntos, convictos, construindo nosso caráter na santa palavra do Senhor. Dá-nos esta bênção, perdoa nossos pecados, e obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia, se inscreva, curta. Pessoas, irmãos, que assistem nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. Eu peço a você encarecidamente, se inscreva em nosso canal e nos auxilie na propagação da santa, boa e agradável Palavra de Deus. Até o nosso próximo estudo. Até logo.